E agora chegou a hora de mostrarmos o perfil criativo e inovador do microempreendedor brasileiro. Veja este exemplo. Um dos maiores desafios para as populações da Amazônia são as grandes distâncias que elas devem percorrer na região. E uma startup revolucionária pretende solucionar o problema criando, vejam só, barcos voadores. Nós vamos conhecer a história desses três amigos que irão transformar a vida de muita gente. Pode acreditar. O salto está na bela cidade de São José dos Campos para conhecer uma empresa inovadora. Com um DNA amazônico, a AeroRiver promete revolucionar a logística na região da floresta. E tudo isso com uma grande novidade, um barco voador. A empresa nasceu a partir de uma ligação que eu recebi do Túlio. Na época eu estava concluindo o curso de mestrado em Engenharia Aeronáutica aqui no ITA e o Túlio ligou para parabenizar. E aí, durante essa ligação, ele falou o seguinte: agora tá na hora de você pegar todo esse conhecimento que você adquiriu aí e tentar resolver algum problema da nossa região. Vamos pensar em alguma coisa em conjunto? E aí eu topei a ideia. Na época eu falei com o Felipe também, a gente morava no mesmo apartamento e aí ele também ficou super animado com a ideia, ele estava concluindo também o curso de mestrado na época e aí nós três começamos a ter diversas reuniões, primeiro para entender quais eram os principais problemas da região amazônica e depois como que com as nossas capacidades conseguiríamos bolar uma solução para resolver esses problemas. Os sócios Felipe, Lucas e Túlio já se conheciam e então se uniram para dar início à AeroRiver. E agora contando um pouquinho como que os três cofundadores se conheceram, eu e o Túlio fazíamos parte de uma atividade voluntária, nós ajudávamos na época moradores em situação de rua e eu conheci o Felipe da faculdade, na época eu estava fazendo o curso de engenharia mecânica e a gente também participava do mesmo projeto que era o Aerodesign. O objetivo desse projeto era construir um avião para vir competir em São José dos Campos, era uma competição nacional. Com o passar do tempo, no terceiro ano ali de faculdade, comecei a fazer o estágio e aí o Túlio, que é esse meu amigo lá dessa atividade voluntária, estava começando em uma outra instituição, um trabalho com projetos de P&D e aí ele veio perguntar para mim se por acaso eu não queria ir trabalhar com ele como estagiário. Só que aí como eu tinha acabado de começar o meu estágio nessa outra empresa, eu falei, Túlio, infelizmente eu não posso, mas eu tenho um amigo lá da faculdade que é muito bom e eu posso indicá-lo para vir estagiar com você. Assim, os caminhos se cruzaram e deram início a essa história. Eu lembro claramente que na primeira vez que a gente falou na ideia do conceito do que a AeroRiver veio se tornar, um olhou para a cara do outro e falou, nossa, é isso aqui que a gente tem que fazer e desde então a gente vem trabalhando para transformar esse sonho em realidade. Em 2020, eles criaram a empresa com a missão de fornecer uma alternativa mais rápida e eficiente de transporte na região amazônica. Quando você fala de viagens dentro da Amazônia, geralmente a única opção de transporte, na grande maioria das cidades para os interiores, é o barco. E as pessoas que necessitam desse tipo de transporte já estão acostumadas. Por exemplo, você está no estado de São Paulo e você quer ir para algum interior, você tem o terminal rodoviário do Tietê que você consegue distribuir. Mas isso só é possível porque existem estradas. A grande questão é que na Amazônia não existem essas estradas. Então, o único meio de transporte é através dos rios. A velocidade média de uma viagem de embarcação é muito lenta. Conhecendo todo esse problema logístico foi que a gente viu, peraí, será que não tem um jeito de dar mais velocidade para esse transporte? E aí foi quando a gente teve essa ideia do conceito do barco voador. Um barco voador, parece coisa de ficção científica. De onde surgiu essa inspiração? Até que um dia a gente viu um vídeo de um cranoplano, uma espécie do mesmo veículo que a gente está fazendo, só que um veículo muito maior que era usado pela União Soviética durante a Guerra Fria. E a gente viu que as principais características dele, as principais vantagens, eram o que a gente precisava para resolver a logística na Amazônia. E tudo isso para resolver o grande gargalo da região. O grande desafio do território amazônico é a logística. A região amazônica é uma região territorialmente gigantesca, tem um potencial socioeconômico também gigantesco, só que a logística trava todo esse crescimento. Mas, Lucas, fala para nossa audiência, o veículo é um barco mesmo ou avião? Muita gente até costuma perguntar
perguntar pra gente, mas isso aí não é um hidroavião que vocês estão fazendo, ou um avião anfíbio? Na verdade, não. O veículo de efeito solo tem algumas características que o diferenciam das outras aeronaves. A primeira delas é em relação à própria operação. O veículo de efeito solo, ele tem por principal característica da operação voar sempre baixo. No caso do veículo que nós estamos projetando aqui, cerca de 2 metros de altura e sempre sobre a água. Por quê? Porque nessa baixa altura surge o efeito aerodinâmico chamado efeito solo, que deixa ele 40% mais eficiente do que se ele estivesse voando mais alto. Uma outra diferença para outras aeronaves é em relação ao pouso e decolagem. No caso do nosso veículo, esse pouso e essa decolagem vão ser feitos só da água. Então aqui embaixo a gente não tem trem de pouso, nós temos apenas um casco que é um casco de lancha, um casco de embarcação, para ele pousar e decolar sempre da água. A outra grande vantagem, no nosso caso aqui, é em relação à regulamentação. Por quê? Pelo fato dele estar sempre voando baixo, né, esses 2 metros de altura, e sendo sobre a água, sobre os rios da Amazônia, ele é regulamentado, classificado como embarcação. E qual a capacidade? Bom, em relação às capacidades do nosso veículo, né? Esse que eu tô segurando aqui é uma maquete e aqui atrás a gente tem o nosso primeiro protótipo, já que voa, tá numa escala 1:6, então é uma escala reduzida. O veículo, o Volitan, em escala cheia, vai ter a capacidade de transportar 10 pessoas, mais piloto e copiloto, ou 1 tonelada de carga. Um grande passo foi atrair os investidores. É muito difícil conseguir recursos quando não se tem um produto ainda, apenas uma ideia e alguns desenvolvimentos ainda do papel. Esse ano foi um ano muito marcante pra gente. A gente conseguiu um projeto junto com a FINEP, onde a gente recebeu pouco mais de 10 milhões de reais em subvenção econômica para financiar a construção do nosso primeiro veículo. A gente também conseguiu, através de leis de incentivos, lá do programa prioritário da SUFRAMA, em Manaus, também conseguimos um outro investimento. Então hoje a gente está numa situação razoavelmente confortável quando a gente se diz em relação ao aspecto financeiro. Para o ano que vem a gente mira em ter um veículo tripulado para 2 pessoas e quem sabe até voando na COP que vai acontecer em Belém do Pará. O desafio está lançado. Hoje, a nossa condição financeira nos permite olhar para esse horizonte mais de longo prazo e entender que são desafios de engenharia gigantescos que a gente vai ter que superar, mas que a gente consegue ter o colchão financeiro para conseguir encará-los. Um grande parceiro em toda essa história é o Sebrae. A nossa relação, digamos assim, começou em 2022. Nós fomos selecionados para participar do Inova Amazônia, que na época foi um programa muito importante para a gente, porque nós estávamos em um estágio muito inicial. Nós temos raízes muito acadêmicas, então a gente tinha muito essa ideia de como fazer um projeto, mas não tanto como fazer com que a AeroRiver tivesse esse lado comercial. Então no início ali foi muito importante ter essas mentorias para agregar um pouco mais o lado empresarial para dentro da AeroRiver. Além disso, né, também fazer conexões com outras empresas, com parceiros importantes que fizeram com que a gente depois pudesse dar saltos cada vez maiores. Saltos cada vez maiores. Hoje a equipe conta com 13 colaboradores, mas deve crescer em breve. A nossa expectativa, hoje saindo de 13 colaboradores, para que no meio do ano que vem a gente tenha em volta de 30 colaboradores engajados aqui no projeto para fazer com que o nosso veículo literalmente decole. O Manuel topou o desafio logo no primeiro convite. É uma coisa inovadora, a qual também aumenta o atrativo do projeto para mim. Praticamente, desde o início foi uma coisa bem atrativa para mim e não tinha como recusar. Ele vestiu a camisa da equipe e indicou um amigo para participar do projeto. Esse projeto, obviamente, eles enxergaram como uma oportunidade de melhora da logística na região para o transporte tanto de pessoas como de carga. Também entraria no serviço tanto militar, serviço de saúde, escolas ribeirinhas, que no Amazonas, por conta de ter muitos fios, que a natureza já estava aí, não permite o crescimento fácil de estradas. E já registrou, inclusive, que o crescimento de estradas às vezes simboliza um desmatamento pior. Então, a AeroRiver traz, obviamente, como uma solução, é uma ideia que acaba sendo por sua natureza disruptiva para a região. Uma ideia disruptiva que promete transformar vidas.
A Amazônia, ela tem vários desafios, só que a logística, ela acaba sendo um desafio que acarreta em todos os outros. Porque quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de transporte de bens, tudo isso acaba esbarrando na barreira logística, de alguma maneira. E a AeroRiver, ela nasce com o propósito de, pelo menos, encontrar soluções para a nossa região que propiciem um desenvolvimento da região de uma maneira mais sustentável. Os próximos passos já estão traçados. Lançar um protótipo em 2025, o veículo em 2026 e uma meta ousada para 2035. O nosso grande sonho é ser a mais relevante, a maior empresa de veículos de efeito solo do mundo até o ano de 2035. Então nós estamos iniciando no mercado amazônico porque as nossas raízes são de lá, eu sou manauara, e nós queremos sim resolver o problema da Amazônia, o problema de logística da Amazônia, fazer com que o potencial socioeconômico da região seja alcançado através dos nossos veículos e depois disso expandir globalmente. Que exemplo de empresa! Como é bonito ver uma companhia que surge com um propósito de ajudar toda uma região a se desenvolver.